Passo a palavra ao professor Simão, antes agradecendo ao colega Hélio e ao presidente da APAMAGES por esta oportunidade que se multiplica muito através dos meios eletrônicos. Muitíssimo obrigado a vocês. Bem, boa noite a todos. Meu caro amigo Hélio Narvaez, muito obrigado pela oportunidade dessa palestra aqui na APAMAGES, e meus coautores e amigos, Dr. Caetano Lagraça e Flávio Tartucci. É difícil falar ao lado de pessoas tão brilhantes na oratória, e eu vou me esforçar para fazer o meu melhor. Eu queria dizer o seguinte: a ideia de escrever essa obra, Direito de Família, Novas Tendências e Julgamentos Emblemáticos, surgiu quando o Dr. Lagraça nos procurou no Congresso do IBDFAM, 2009, dizendo que ele tinha uma obra, que ele queria trazer novas ideias, e ao folhear a obra, ainda que de maneira superficial naquela época, eu e Tartucci percebemos que havia uma identidade de opiniões. Identidade de opiniões não necessariamente no detalhe. Se a união homoafetiva não é família, Tartucci recalcitrou por muito tempo, depois cedeu. Se a sucessão do companheiro ou do cônjuge é a melhor solução, era o 1790, inciso 1º, inciso 2º, há alguma divergência, mas a convergência que se dava era de ideias. Isso é o mais importante. Os detalhes a gente mostra divergência, mas nas ideias fundamentais e basilares havia convergência. E havia convergência por quê? Porque nós três aqui presentes acreditamos nos novos tempos. Então, coube a mim falar um pouco sobre a Emenda 66 e união homoafetiva. Eu quero falar um pouco desses dois fenômenos que reputo que são exatamente consequência dos novos tempos. E por isso nós trabalhamos simultaneamente. A família brasileira sofreu, por força da Emenda 66, uma mudança talvez só comparável com a Constituição de 88, quando mudou uma ordem constitucional como um todo. A família brasileira sofreu uma outra transformação por jus imperi do Supremo, 5 de maio de 2011, quando admitiu efetivamente, sem qualquer peia ou preconceito, que a união estável homoafetiva era união estável, e não talvez um terço gênus, ou não uma forma de sociedade de fato. Então, esse fenômeno, ele passa por uma análise do direito de família na pós-modernidade. E eu quero rapidamente resgatar a memória de vocês, como o direito de família mudou nos últimos anos. Se a gente imaginar o direito de família do Código Civil e o direito de família da Constituição, nós vamos ver um verdadeiro abismo. Por exemplo, o direito de família do Código de 16 era o direito da família, certo? A família era uma só, a família legítima, a família advinda das justas núpcias. Portanto, para se constituir família, eu necessariamente casaria. Os não casados podiam ter qualquer coisa menos família. É curioso os julgados da década de 30, da década de 1940, em que se dizia que qualquer outra forma de união do homem e da mulher é imoral, é ilícita e, portanto, não conta com o beneplácito do direito de família. Hoje, nós temos as famílias, no plural. Ou seja, a Constituição rompeu com o modelo unitário para adotar o modelo plural, muito mais adequado aos novos tempos. Então, a família matrimonial é família? Sim, sempre foi e sempre será. A família informal, a da união estável, é a família? Agora é e protegida pelo artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. A família monoparental, que é uma realidade social, o pai ou a mãe com seus filhos, pode ser o pai e a mãe que se divorciaram, se separaram, ou a viuvez, família monoparental, protegida constitucionalmente. A família anaparental, expressão cunhada pelo professor Sérgio Rezende de Barros, que é a família sem o pai e sem a mãe, por exemplo, 2 irmãos ou 2 irmãs, ou os avós e seus netos, que os pais faleceram, por qualquer motivo não moram com os filhos. E a família que hoje, a que mais me agrada, é a família mosaico. A família mosaico é a ideia daquelas pequenas peças que você põe num conjunto, e é interessante o mosaico, que se eu olhar de perto, eu não enxergo. Se eu me afasto, eu vejo o conjunto da obra. Então a família mosaica é aquela, os meus, os seus e os nossos, né? Os meus filhos de uma antiga relação, os seus filhos de uma antiga relação e os nossos filhos da atual relação. Essa é a família mosaica, a família da pluralidade. A família homoafetiva eu vou falar na sequência, mas isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Se vocês pensarem no Código Civil 16, o marido exercia a chefia da sociedade conjugal. Aliás, termo curioso, né? Chefia. Era uma tribo de um cacique e um índio. O índio era a mulher, o cacique era o homem. Então ele dizia, querida, decidi hoje que nós vamos mudar, fixação de domicílio cabia ao marido, mudar para a Bolívia para extrair borracha na selva amazônica boliviana. E ela respondia, querido, eu discordo. E ele falava, ótimo, por 2 votos a 1, arrume as malas e nós vamos. Essa chefia da sociedade conjugal gerava a chamada hierarquia.
o marido / pai mandava e a mulher e os filhos obedeciam. Esse modelo hierárquico da chefia é substituído pelo modelo democrático, em que os cônjuges igualmente têm os poderes de condução da sociedade conjugal, tanto que não há mais chefia, há simplesmente exercício dos poderes decorrentes da sociedade conjugal. E na família democrática, filhos são ouvidos, filhos são consultados. Não é à toa que a lei da alienação parental prevê que, inclusive, se for necessário, o próprio criança ou adolescente pode ser ouvido. Claro que não daquela forma totalmente desaconselhável na frente do juiz, mas ouvido pelos psicólogos, assistentes, aqueles que tenham uma condição de perquirir e sentir a real realidade da criança. Claro, o senhor não faz parênteses, o senhor manda no parênteses. Eu não sou o chefe aqui, peraí. Mas da experiência de vara, eu tinha como correto não trazer a criança ao fórum. Isso não quer dizer que eu não pudesse ir em direção à criança. Eu levei diversas crianças, lanchar, ia buscá-las na escola, sempre com um acordo prévio com os advogados. E tem uma outra questão também. Eu entendo que a criança possa ter, a criança ou o adolescente possa ter um advogado distinto, diverso daquele dos papais e mamães. Mas jamais colocar a criança no fórum sentada na sua frente e falar, diga toda a verdade sobre pena de prisão, né? Como alguns juízes fazem, conta o que aconteceu na sua casa, no fórum, só falta pôr a luz na cara da criança e fazer um interrogatório. Então, a criança hoje é ouvida, a criança de muito tempo, o Estatuto da Criança do Adolescente prevê até que a criança com 12 anos completos deve ser consultada sobre a sua própria adoção, quer dizer, há uma substituição do modelo hierárquico pelo modelo democrático, que evidentemente é sempre mais saudável. O único defeito do modelo democrático é que se houver um empate nas decisões familiares, a mulher quer A, o marido quer B, evidentemente chama-se o terceiro, que é o juiz, para desempatar. E quando o juiz entra na questão da família, normalmente a família já está esfacelada, ou em vias de se esfacelar. A terceira questão interessante é exatamente essa igualdade entre homens e mulheres preconizada na Constituição Federal e que aboliu qualquer tipo de discriminação. Os mais novos não se lembram, mas o Dr. Caetano se lembra, não porque seja mais velho, mas porque é mais velho. Ele se lembra, por exemplo, que a mulher era no Brasil relativamente incapaz até 1962. Foi o Estatuto da Mulher Casada que emancipou as mulheres do jugo do marido. Quer dizer, isso é uma coisa fabulosa, imaginar que nós tínhamos um sistema em que a mulher ainda era incapaz. Eu até defendo o Código Civil de 16, porque em 16, portanto, início do século XX, a mulher era analfabeta, a mulher era, em regra, não saía do domicílio, ela cuidava dos filhos das crianças. O Código imaginou um sistema protetivo. Lógica havia em 1916. Mas, evidentemente, que, com o passar dos tempos, com a emancipação da mulher lato sensu, na década de 60, a mulher ganha sua emancipação jurídica. Ela deixa de ser relativamente incapaz, a ponto de, evidentemente, hoje, haver total e completa igualdade na condução da família e na condução e criação e educação dos filhos. Então, essa é uma outra revolução. A outra revolução que nós assistimos é a questão da desigualdade dos filhos. A desigualdade dos filhos era determinada pelo Código Civil. Filho adotivo herdava metade do que filho consanguíneo, como se ele fosse menos filho em razão da ausência de vínculos consanguíneos. Sem contar nos chamados filhos ilegítimos, denominação da época, evidentemente. Por exemplo, o chamado filho ilegítimo adulterino era aquele que o seu pai era casado com outra mulher que não a sua mãe, ele sequer tinha direito, na sua origem, a investigar a parentalidade. Porque se ele, filho legítimo, propusesse uma ação contra aquele homem casado com outra, o sagrado matrimônio sofreria certamente fortes abalos. Afinal, um dia, aquela mulher saberia que seu marido tinha um filho fora do casamento. Entre preservar a conjugalidade e a conjugalidade estava na frente. A parentalidade se sacrificava. Evidentemente que isso foi sendo alterado por leis e por julgados, mas só em 88 aboliu-se a discriminatória designação filho isto ou filho aquilo. Filho é filho. Apesar de ninguém hoje mais fala em filho legítimo, ou filho natural, ou filho incestuoso. Mas alguns ainda insistem em dizer ele é filho adotivo. Não, ele é filho. Ponto. A origem é irrelevante para o direito. E essa grande conquista, então, da igualdade dos filhos, também reflete os novos tempos. E duas últimas observações para falar da emenda 66 da família homoafetiva. Nós também tínhamos no sistema a indissolubilidade do casamento, que foi uma das grandes batalhas, eu sempre cito o tema
faço a justa homenagem a Nelson Carneiro, que foi um homem que acreditou numa causa e não teve medo de defendê-la contra tudo e contra todos. Para vocês terem uma ideia, eu cito em uma dos nossos escritos um artigo que eu faço uma homenagem a Nelson Carneiro, em que ele ouviu a seguinte frase de Monsenhor Arruda da Câmara no Congresso Nacional: a doutrina do divórcio é, pois, herética, e pelo cânone 2314 do Código de Direito Canônico, incorrem ipso facto em excomunhão todos os hereges, mormente em se tratando de casamento entre cristãos, atento o divórcio contra o sacramento é um sacrilégio. Ou seja, qual que era a pena máxima da Igreja Católica? A excomunhão, que foi o que sofreu Henrique VIII na história, para quem conhece a história. Era a pena máxima. O maior medo do cristão era ser excomungado. E ele foi ameaçado de excomunhão por defender a causa divorcista. Então, de um sistema antidivorcista, até a emenda constitucional número 9 de 77, para um sistema divorcista pleno com a emenda constitucional número 66 de 2010, que, aliás, tem a data de sua edição maravilhosamente bela, que é a queda da Bastilha, 14 de julho de 2010. Então, nós saímos de uma família para as famílias. Falarei rapidamente da emenda 66 e depois da união afetiva. Se pensarmos em emenda 66, nós estamos pensando na alteração do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal. Hoje, o artigo e seu parágrafo apenas menciona: o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Aquela questão de prazo de 1 ano para a conversão da separação em divórcio, o chamado divórcio indireto, e o prazo de 2 anos para o divórcio direto, pela simples separação de fato, desaparece do texto constitucional. É claro que esse desaparecimento gera 2 correntes da doutrina, 2 assim para simplificar, uma de maior alcance, uma mais recatada, mais tímida, diria eu, mais medrosa. Porque as mudanças de família geram medo. As pessoas têm medo de assumir posições jurídicas. Essa mais tímida, mais recatada, mais medrosa, porque tem uma que é tão medrosa que eu não cito. A mais medrosa de todas, que tem um autor que fala isso, eu esqueci o nome dele, para o bem da ciência, é que a emenda constitucional não alterou em nada o Código Civil, que precisa ser reformado. E, portanto, os prazos do Código Civil permaneceriam, apesar da supressão constitucional. É uma tese tão, vamos dizer assim, de pouca técnica que eu não menciono. Então, vamos falar da tímida, que é tímida, mas não é tão tímida. A primeira tese é a seguinte: a supressão dos prazos constitucionais apenas suprimiu da legislação ordinária os prazos idênticos ali mencionados. Ou seja, a corrente mais tímida entende que a emenda 66 só fez suprimir prazos, então, constantes do Código Civil. E mais nada. Para essa corrente mais tímida, que guarda valores mais antigos, não antenada com a nova ordem constitucional, a separação judicial e extrajudicial se mantém no Brasil. Foi o que entendeu o CNJ na Resolução 120, que alterou a Resolução 35 e manteve a separação extrajudicial no Brasil. Essa corrente tímida, corrente que não é consentânea com os atuais tempos. Essa corrente tímida entende ainda que a culpa pode ser discutida em amplo espectro dos processos de família. Alimentos, separação, que para eles está mantida, dano moral, para a perda do sobrenome do cônjuge culpado, do inocente com relação ao culpado, que não poderia usar o sobrenome do inocente, e assim vamos. Tartucci defende uma corrente intermediária, mas eu vou direto para que não é essa tímida, é bem menos tímida, mas eu vou direto para que eu acredito que seja a corrente mais consentânea com os novos tempos. Discutir culpa para pôr fim ao casamento, atenção que eu vou dizer, não falei culpa no dia de família, que seria maior, só estou dizendo para pôr fim ao casamento, é um atraso, é um retrocesso injustificável na atualidade. Discutir culpa hoje significaria, em outras palavras, obrigar aquele casal, cujo casamento já ruiu, de fato, cuja comunhão de vidas preconizada no primeiro artigo do Código Civil, na matéria de família, que é o 1518, não é isso, professor Tartucci? 1511, obrigado. Seria preconizar, então, que aquele casamento que já ruiu ficaria preso, aguardando as matelas do procedimento judicial longuíssimo. Primeiro, uma separação litigiosa, e depois, se não houvesse acordo, um divórcio litigioso. Ou seja, perquirir culpa para o fim do casamento é, no mínimo, obrigar quem não mais quer estar casado a estar casado.
sem qualquer justificativa técnico-legal. Em outras palavras, entendo eu, esse que vos fala, e é isso que está escrito na obra, que a partir de 14 de julho de 2010, a separação se dá, o rompimento do vínculo pelo divórcio se dá independentemente de perquisição de motivo ou culpa. Aliás, o juiz, após ouvir o réu, só terá uma de duas soluções para essa questão. Primeira, o réu alegou em reconvenção anulação de casamento. Então caberá ao juiz decidir se divorcia, plano de eficácia, ou se anula, plano da validade. Se o réu trouxe qualquer outro fato que não um pedido de anulação de casamento, haverá divórcio imediato. Aqui é o doutor Caetano, que falava em capítulos de sentença. Ou seja, ainda que haja outras questões a serem debatidas, o divórcio é imediato, por capítulo de sentença. Não há um argumento que justifique manter o vínculo para uma prova de eventual culpa para alimentos, de eventual culpa para guarda de filho, de eventual culpa para dano moral. Ainda que se admita essa discussão da culpa, é pós-capítulo de sentença em que o divórcio é imediato. Isso, no mínimo, garante dignidade humana, que não obriga aquele que já viu que o seu casamento ruiu a continuar casado em razão da mazela do processo e da demora do poder judiciário, que muitas vezes é agravada por uma belicosidade dos advogados das partes. Ou seja, vamos discutir o resto? Eu admito que se discuta. Desde que haja essa sentença decretando o divórcio por esse capítulo de sentença, lição do professor Dinamarco, que no meu sentido foi perfeitamente compilada por decisão do desembargador Lagrasta, que é ao meu lado e meu coautor. Outra coisa, hein? Eu admito culpa para a questão dos alimentos? Tudo bem, eu admito. Eu não sou radical como o IBDFAN, acabou a culpa. Admito culpa para fins de dano moral, por exemplo, eventualmente o marido que surrou a mulher. Aí até eu não acho que é porque é dano moral em razão do casamento, é dano moral porque ninguém pode bater em ninguém. O marido que violentou a mulher, evidentemente que ele vai ter que pagar dano moral. O marido que transmitiu HIV e vice-versa, tranquilo. Só tem um aspecto que eu não admito e que eu acho que me parece muito primária essa discussão. A questão do sobrenome e perda do sobrenome. Isso me parece primário. O Código Civil comete um erro flagrante no artigo 1578, ao afirmar que um cônjuge... Pô, só uma coisa. Está parecendo Vilaça já, pô? Por quê? Pedindo o artigo. Ah, é porque eu estou sem o código aqui e eu só lembro do código antigo. O Vilaça, que o Vilaça senta na minha frente e fala assim, não, aquele artigo que era o 83, não tem mais, professor. 1578 ou 82. 1578. O Tartucci, ele faz um jogral, são parentes Lagrasta. A gente viajando, ele faz assim, juro por Deus, palestra em Portugal. A gente vai tomar um vinho à noite. Simão, vamos ver quem sabe mais artigo do Código Civil. Eu falei, você, eu não sei quase nenhum. Então ele tem essa memória prodigiosa para decorar os artigos, e eu já estou com a minha memória um pouco adulterada. Então vamos lá. 1578. O cônjuge inocente, o cônjuge culpado, perde o direito de uso do sobrenome do outro. E aí vocês parem. Qual é o sobrenome do outro? Do outro é o sobrenome até um minuto antes do eu vos declaro marido e mulher. Se eu vos declaro marido e mulher, e tanto faz se a mulher recebeu do marido ou o marido da mulher, era dele outro até aquele dia. No dia seguinte é meu, não é mais dele. Ou a lei prevê um comodato de sobrenome. Até que haja denúncia vazia do comodato, você usa o sobrenome do outro. Pelo que eu aprendi da parte geral, direito da personalidade, só é do outro até o dia, até o minuto que antecede ao casamento. E, portanto, perder sobrenome do outro, há um erro de encaminhamento de ideias. E eu não posso perder o meu próprio sobrenome, seja eu culpado ou inocente. Tenha a mulher me traído ou não, o meu sobrenome era meu até o dia do casamento. A partir daquele momento é dela. E ela fica com o sobrenome, sendo culpado ou inocente e vice-versa. Então, tirando a discussão de culpa para nome, que eu acho que não se adequa à parte geral do Código, a culpa permanece, no meu sentido, para as demais questões periféricas, menos para o fim do vínculo. E daí vem uma questão interessante, né? União homoafetiva é ou não é família? Vamos pegar as correntes tradicionais, as históricas, não a terceira via que surgiu depois, que o professor Vilaça apoia, o professor Venosa apoia, o professor Tartucci apoia, Jones Figueiredo me ligou, estava lá em Pernambuco dando aula, ele também apoia essa terceira via, Paulo Lobo também apoia, mas eu vou falar as vias tradicionais.
tinham dois grupos no tratamento da família, vamos chamar assim, lato sensu, da entidade formada por pessoas de mesmo sexo. Tinham dois grupos. O primeiro grupo dizia, tradicionalmente, hoje renitentemente perseguido por Mariana Diniz, não há família, o que há é uma sociedade de fato. Sociedade de fato quer dizer o quê? São duas pessoas que trabalharam juntas, construíram patrimônio juntas e partilharão de acordo com seu esforço comum. Essa corrente, evidentemente obrigacional e não direito de família, acabava tratando a união de pessoas do mesmo sexo como uma sociedade empresarial, comercial, o nome que quiserem dar, em que quem trabalha ganha. Quanto mais trabalha, mais se ganha. E diziam ainda esses autores, não há problema, porque se eles quiserem se proteger como sócios, façam um contrato. E nesse contrato estipulem as regras patrimoniais. E se quiserem garantir efeitos morte-causa, façam testamento. E o testamento garantirá. Portanto, não precisa de lei, nem de jurisprudência, nem de nada, para proteger essas pessoas. O contrato e o testamento as protege. Agora vejam, essa corrente, ela era, no mínimo, falaciosa. E eu vou explicar por que ela era falaciosa. Primeiro, foi o mesmo argumento que se usou no século XX para não se reconhecer direitos aos companheiros heterossexuais. É a mesma história. Quem quiser que faz contrato, quem quiser que prove esforço comum, lembre-se da súmula 380, da década de 60. A falácia está em negar a história. Mas a segunda parte da falácia, e mais grave, é que dizer que o contrato e o testamento resolvem é negar o óbvio. Querem ver por que contrato e testamento não resolvem? Imaginemos o caso de duas pessoas do mesmo sexo que convivam, e portanto essas pessoas não são conviventes, são apenas sócios, e que um deles deseje colocar o outro como dependente do seguro-saúde, para ter acesso ao plano de saúde. O que faziam as empresas de seguro de saúde com base nessa corrente que determinava que não era família? Não pode colocar, porque não é família, é um estranho, ele que tem o plano próprio. Mas plano próprio implica custos muito mais altos do que da dependência. Ah, mas tudo bem, Simão, resolvia. Tá bom. Benefício previdenciário. Ué, se é sócio, sócio não tem benefício previdenciário em doença ou em falecimento do outro. Então, a Previdência teria que virar as costas à luz dessa corrente. E o mais grave de tudo isso, que aí eu citei o desembargador Antônio Carlos Malheiros, né, nesse caso, nesse artigo que está saindo pela Carta Forense agora, no mês de junho, citei também o doutor Lagrasta, é que o judiciário dizia assim para essas pessoas que batiam a porta dele: vocês não têm possibilidade jurídica do pedido. Possibilidade jurídica do pedido é aquele velho 267 do CPC. É muito diferente psicologicamente de dizer você não tem o direito e perdeu a ação e ela é jogada improcedente. Eu explico por quê. A procedência ou improcedência significam que o judiciário analisou e disse: você não tem o melhor direito é do outro. Você bateu a minha porta, eu olhei o seu caso, eu analisei as provas e você perdeu. E daí você vai dizer: puxa, talvez tenha razão o juiz, talvez o direito do outro seja melhor que o meu. Mas quando o judiciário aplica o 267, é ato de crueldade com as partes. Porque ele diz assim, em outras palavras: você não tem direito de pedir. E se você não tem direito de pedir, você é um excluído. E você, como excluído, busque seus direitos não aqui, mas por outra via qualquer. E essa exclusão do 267 me lembra um processo em que o juiz extinguiu, sem julgamento do mérito, um inventário, no qual falece um dos companheiros homoafetivos, ele não tinha filhos, nem netos, não tinha nenhum herdeiro necessário, tinha apenas os irmãos e sobrinhos como, evidentemente, herdeiros. Os irmãos e sobrinhos concordam que não tem direito a nada, que todo o patrimônio pertence ao outro companheiro, e vão ao judiciário, sabe aquela função homologatória, que não há litígio, é para bater o carimbo? E o juiz de instância diz: impossibilidade jurídica do pedido, não vou bater o carimbo. Quer dizer, é de um absurdo isso, que beira a crueldade. Mas o mais grave é que o Tribunal de São Paulo recebe essa apelação e por 2 votos a sempre um, o voto vencido, mantém a sentença, repetindo o ato de crueldade contra as partes. A segunda corrente, e óbvia, é que a união estável homossexual é união estável. E como união estável, segue todas as regras e proteções atinentes à união estável. Só posso falar uma coisa? Manteve a sentença que não fez a crueldade contra as partes. Né?
Pela construção da frase. O senhor não foi vencido? Então, Mas reconheceu o direito. O 1 reconheceu o direito, mas como 2 não reconheceram, a crueldade foi mantida. Ou seja, em outras palavras, o 1 não fez uma andorinha, não fez verão. E a crueldade foi mantida pelo TJSP. TJSP. E daí, dizer que não é união estável, que é um terceiro gênero, é simplesmente colocar na mão do legislador, do julgador, a seguinte questão. É família, ok. Mas não é casamento, não é união estável. É o quê? É um terceiro gênero. E quais são as regras do terceiro gênero? Eu só conheço duas, ou do casamento ou da união estável. Eu não conheço terceiras regras para o terceiro gênero. Então, o reconhecimento supremo de uma questão óbvia, que a família tem por base o afeto no sentido mais amplo, não é só de amor, é de afetar, de interferir, ela só retrata o óbvio. Tratar duas pessoas do mesmo sexo como sócios ou como empresários não reflete a construção de um projeto de vida. E, evidentemente, eu tenho mais 5 minutos e vou concluir no meu prazo, essa decisão do Supremo gerou, então, a acusação por parte de alguns que diziam o Supremo profanou ao verbo a competência do Congresso. Profanar, não se esqueçam que é um verbo cruel, porque o profano é o que se opõe ao sacro. Reparem que é uma questão religiosa quando se usa o verbo profanar. Eu até gosto mais do verbo usurpar, porque usurpar, pelo menos, é político, é poder. Profanar é religião. E o Congresso profanou, foi profanado, porque o Supremo não podia decidir sem o Congresso. Eu quero lembrar aos senhores que essa ideia da tripartição de poderes invocada por esses autores, ela é tão velha que a obra de Montesquieu, hoje, se fosse aplicada, acabaria com o Estado pós-moderno. Primeiro. Segundo, nenhum constitucionalista que tem coragem de escrever isso, porque a tripartição de Montesquieu morreu há pelo menos 100 anos. Mas o pior disso, o pior desse argumento falacioso e que mais me irrita, é imaginar ele sendo aplicado em 1888. Dia 12 de maio de 1888, um dia antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, falar para o Congresso brasileiro da época, escravagista e oligárquico. Vocês querem abolir a escravidão? Maioria política, estou dizendo, maioria Congresso, em favor de uma minoria que está excluída do Congresso, que são os negros? Por que eu sempre digo isso, da história é essencial. Por que foi a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea? Não foi Dom Pedro, pai dela? Porque ele tinha tanto medo da Lei Áurea, de proteger a minoria, que ele saiu em viagem e falou, assina, que nem dizia o Silvio Santos, por sua conta e risco. Lembra dos universitários? Você quer os universitários por sua conta e risco. E sabe qual foi o preço da princesa Isabel de assinar a Lei Áurea? Caiu o império no ano seguinte, 1 ano e meio depois. De tão forte que era a pressão escravocrata e oligárquica. Exigir que a maioria defenda direito de minoria. Eu vou contar uma coisa rápida para vocês. A USP, em janeiro desse ano, mandou, portanto antes da decisão do Supremo, o nosso reenquadramento funcional. Vocês também têm que assinar todo ano um monte de papel? Não, vocês juízes. Só apresenta a declaração de imposto de renda. Só. A gente não. Jura fidelidade, jura bandeira. Ah, tá. A gente todo ano, acho que sei lá, para ver se a gente morreu, a gente apresenta o mesmo formulário. Né? E daí vinha assim, o ano passado. Estado civil, solteiro, casado, divorciado, separado, em união estável. Esse ano tem um quadrinho novo. Em união estável ou homoafetiva. Então, por essa tese da profanação da competência do Congresso, o formulário da USP era inconstitucional. Como é que essa porcaria de autarquia estadual vai reconhecer o que o sacrossanto Congresso Nacional não reconheceu? Aliás, todo o início da briga surgiu pela força, pela, vamos dizer, tenacidade do, obrigado, doutora Graça, insistência, quer dizer, e até certa teimosia, do governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, que concedeu benefícios aos companheiros homoafetivos, e o TJ derrubava tais benefícios. Então, não é função só do Estado, executivo, legislativo e judiciário, defender a dignidade humana. É função do cidadão, é função de autarquia, é função de todos nós. Então, o único argumento que os senhores não usem é esse da profanação de competência. Usem outros. Digam que é um terceiro gênero, digam que não é família, é sociedade de fato, defendam essa tese. Agora, defender profanação de competência, eu vou dizer para vocês, é do peru. É do peru. Eu queria usar um termo mais pesado, mas não vou. E para acabar a aula de hoje,
Eu disse isso no Twitter e eu quero repetir aqui. Emenda 66, 14 de julho de 2010. União Afetiva, decisão do Supremo, 5 de maio de 2011. Em menos de um ano, nós sofremos duas revoluções quase que sem precedentes na história do direito brasileiro. Acho que a maior revolução antes dessa foi o Instituto da Mulher Casada, que eu citei anteriormente. E a frase que eu queria deixar para concluir essas nossas ideias, que são dos três aqui presentes, em homenagem até ao Hobsbawm, nós vivemos tempos interessantes. E nesses tempos interessantes, o diferente não é melhor nem pior, é apenas diferente. Muito obrigado.